Muito bem, pessoal. Seguindo então aqui os nossos vídeos, esse é o último vídeo que vai abordar sobre o tema da uso capião, certo? Só lembrando que o vídeo 1, então, abordou as questões que dizem respeito à possibilidade ou não de uso capião de alguns imóveis sob certas condições, como, por exemplo, bem de família ou o imóvel em condomínio. No vídeo 2A e B, nós tratamos as questões das espécies de uso capião, certo? E agora, nesse último vídeo, a gente vai tratar dos pressupostos para uso capião e de dois temas, um deles bastante polêmico, né? Nós vamos tratar brevemente sobre a uso capião extrajudicial ou administrativa e também vamos tratar sobre a possibilidade ou não de uso capião de bem público, tá? Que esse é um tema bastante controvertido. Bom, quanto aos pressupostos, eles são 5. Vocês têm lá no final do módulo 3 esses pressupostos, certo? Nós temos lá coisa hábil, posse, decurso de tempo, justo título e boa-fé. O primeiro dos pressupostos que eu rolei lá no material, vou deixar por último, justamente para que nós possamos tratar da questão do uso capião de bem público, para nós debatermos qual coisa hábil, né, qual imóvel de fato é hábil a ser usucapido ou não. Quando a gente fala de posse, certo? Os prazos de posse mansa e pacífica são aqueles estabelecidos em cada espécie de usucapião. Vamos lá, para decorar se for necessário. Uso capião extraordinário, prazo de uso capião extraordinário geral 15 anos, extraordinário abreviado 10 anos. Uso capião ordinário geral, prazo de 10 anos. Uso capião ordinário abreviado, prazo de 5 anos. As espécies de uso capião especial, urbano, especial rural e coletivo, todas as três, o prazo é de 5 anos. A uso capião por abandono de lar, o prazo é de 2 anos. E a uso capião indígena, menos usual, o prazo de 10 anos. Muito bem. A posse, o exercício da posse mansa e pacífica deve ser justamente nesses prazos estipulados em cada espécie de uso capião. Essa posse mansa e pacífica não pode ser descontínua, ela deve ser contínua. Por exemplo, no uso capião ordinário geral, que exige 10 anos de posse, esses 10 anos não podem ser exercidos primeiro 5 anos, depois abandono da posse, volta, exerce mais 5 anos e depois soma para fins de uso capião. Não, a posse deve ser contínua. Quando a gente fala em posse mansa e pacífica, o entendimento que nós devemos ter é o seguinte: o que tira esse caráter de mansa e pacífica não é nada além de uma ação judicial, de meios judiciais específicos. Nem um pedido extrajudicial através de cartório de títulos e documentos enviado para o ocupante do imóvel para que ele deixe o imóvel elide o caráter de posse mansa e pacífica, certo? Ou atos físicos mesmos de ameaça, né? Ou pedido com truculência de que se retire do imóvel, nada disso de fato elide a posse mansa e pacífica. O que elide posse mansa e pacífica é a ação judicial, seja de reintegração de posse, seja de reivindicatória de propriedade, ou também até a ação penal de esbulho possessório. Esbulho de imóvel também é um crime arrolado lá no Código Penal, o crime de esbulho possessório. Essas medidas judiciais, claro, ser providas, né? Claro que uma reintegração de posse ser provida, aí sim vai elidir o prazo. Mas caso seja indeferida, seria injusto a mera ação protocolada e indeferida suprimir o prazo do possuidor, certo? Então ela deve ser provida, deve ser efetiva. Muito bem, essas são as questões que dizem respeito ao pressuposto posse. O decurso de tempo é muito simples, né? Cada uso capião tem o tempo específico como requisito, certo? O decurso desse tempo não pode ser descontínuo e deve ter o caráter de pacífico, sem medida judicial quanto ao decurso desse tempo, certo? O justo título a gente já tratou um pouquinho quando a gente falou sobre a espécie de uso capião ordinário, certo? Justo título é todo aquele documento hábil que dê caráter subjetivo à posse
de boa-fé, né? Então, se eu tenho lá um contrato de compra e venda que nunca foi levado nunca virou escritura pública, nunca foi levado a registro, mas eu paguei, né? Eu tenho comprovante de depósito na conta do proprietário, eu tenho um contrato de compra e venda assinado por ele, me parece que isso é um justo título hábil que ajuda no caráter de boa-fé da posse e muito, certo? A boa-fé é algo subjetivo. A boa-fé em direito quase sempre é algo que às vezes pode ser provado documentalmente ou às vezes só é perceptível pelo próprio julgador com atos, né, que praticados pela parte. No caso do usucapião, me parece que isso fica bem restrito aos casos concretos, mas se o possuidor lá investia como dono, sempre teve a consciência de que seria proprietário, né? Parece que são atos que são revertidos de boa fé. Cada caso concreto vai trazer as características dessa posse, o caráter dessa posse de boa fé ou de má fé, certo? Muito bem. O pressuposto que eu deixei de lado para explicar agora para vocês é o que diz respeito ao objeto a ser usucapido, a coisa. No caso aqui são bens imóveis, certo? Bom, regra geral, e aí já fica a dica para provas objetivas, tanto da faculdade como de concursos públicos, bens públicos não podem ser usucapidos. Por quê? Porque está lá na Constituição Federal, porque está no Código Civil, está descrito que bens públicos não podem ser usucapidos, certo? Muito bem. Essa é a regra geral. Essa é a resposta correta em prova objetiva. Faz o xizinho na alternativa que diz que bens públicos não podem ser usucapidos. Porém, existem dois doutrinadores, um mais antigo, o Silvio Rodrigues, e, na verdade, são três doutrinadores, mas dois deles escrevem junto, a obra é em conjunto. O primeiro deles, mais antigo, Silvio Rodrigues, e os outros dois é o Cristiano Rosenwald e o Nelson de Farias, né, que são os autores baianos, lá, os civilistas baianos, que escreveram uma tese bem interessante sobre a possibilidade de usucapião de bens públicos, certo? Eles descreveram o fato de que, bom, primeiro, que bens públicos nós estamos falando? Obviamente que bens públicos de uso comum do povo, como estradas, praças, enfim, jamais poderão ser usucapidos. Obviamente que bens de uso especial afetados para os usos especiais do Estado, como hospitais, as universidades públicas, o próprio fórum, jamais poderá ser usucapido. Que bens estamos falando então? Bens dominicais, aqueles que não são de uso comum do povo e que também não são de uso especial para nenhuma finalidade pública. Não estão sendo utilizados para nada, certo? Esses autores, eles afirmam que o bem público ele é dividido entre materialmente público e apenas formalmente público. Aqueles que são apenas formalmente públicos, os dominicais, e que não estiverem sido utilizados, não são utilizados para nada, não têm finalidade pública alguma, não servem ao povo para nada, esses sim poderiam sofrer usucapião, certo? Os autores, os últimos citados, têm um entendimento muito interessante, que é o seguinte: o bem imóvel privado deve ter função social. Essa é a regra geral. O bem imóvel privado deve ter função social. Mas o bem imóvel público é função social. Não existe absolutamente nenhum outro motivo para o Estado, o município e a União serem proprietários de bens imóveis a não ser ter função social, a não ser ter função pública. Todos os bens imóveis, de uma forma ou outra, que pertencem ao poder público, são voltados para alguma finalidade de utilização do povo, né? Ou serviço público, ou segurança nacional, ou até para governantes residirem, é necessário isso, enfim. Todo bem público é função social. Essa é uma frase muito forte, né? E também há outros argumentos muito fortes de que o poder público deve zelar pelos seus bens, né?
poder público não pode deixar abandonados os seus bens, sem utilidade nenhuma, existindo tanto déficit no campo e tanto déficit habitacional nas cidades, certo? Então, outros autores, como Flávio Tartucci, falam inclusive do quanto é interessante essa tese criada pelo Rosenwald e o Farias. Inclusive, o Tartucci se demonstra um tanto quanto simpático à tese, porém ele faz algumas observações que ainda há uma imaturidade na nossa legislação para chegar tanto nesse momento. Porém, talvez o futuro seja esses entendimentos. O poder público deve zelar pelos seus bens e todos os bens, tanto privados como públicos, devem ter função social, sendo que o poder público é essencialmente função social. Muito interessante essa tese, certo? Volto a repetir que em prova objetiva, tá? Bens públicos não podem ser usucapidos, certo? Muito bem. Para finalizar esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a usucapião extrajudicial. Tá? O novo Código de Processo Civil, há doutrinadores que dizem que já existia essa forma de usucapia administrativa lá na lei da Minha Casa Minha Vida. Mas é fato que isso veio à tona com muito mais força com o novo Código de Processo Civil, que possibilitou que o procedimento da usucapião fosse realizado não só através do Poder Judiciário, mas também através do registro de imóveis. Tá? O oficial registrador, através de uma série de requisitos e procedimento específico, poderia declarar a usucapião do imóvel. O artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos trouxe uma série de requisitos que possibilitariam essa usucapião extrajudicial. Vocês vão ver lá, vão ler os artigos com calma, vão ler o artigo com calma, que é bem extenso, e irão perceber que há uma série de documentação que é necessário apresentar para que isso aconteça, certo? Então é planta de imóvel, né? São negativas de qualquer ônus reais que os imóveis possam ter. E aqui para nós, o que é mais relevante é o seguinte: essa forma de usucapião extrajudicial só é possível com o consentimento dos proprietários e com o consentimento de todos os confrontantes, que devem assinar as plantas que serão apresentadas do imóvel a ser usucapido, e também todo aquele que tiver algum direito real na matrícula do imóvel a ser usucapido e na matrícula dos imóveis dos confrontantes. Vejam, o entendimento que eu não li em doutrina nenhuma ainda, mas o entendimento que eu tive lendo essa legislação é que todo e qualquer direito real estabelecido na matrícula do imóvel do vizinho, aquele detentor do direito real deve assinar também. Por exemplo, se há um usufruto estabelecido no imóvel vizinho, o usufrutuário deve assinar também a planta do imóvel a ser usucapido, certo? Se o outro imóvel do outro confrontante existe uma hipoteca nesse imóvel, que é um direito real estabelecido pelo Código Civil, o credor hipotecário deve assinar a planta deste imóvel. Há uma certa dificuldade prática nisso, mas com um bom exercício do oficial do registro de imóveis, isso seria possível sim. No que diz respeito à autorização do proprietário do imóvel, vocês podem estar pensando, como é que o proprietário do imóvel poderia eventualmente aceitar algo assim? Bom, existem muitos casos que o negócio jurídico se consolidou e por algum motivo de requisito intrínseco de documentação ou extrínseco de falta de assinaturas, enfim, o negócio acabou não se consolidando juridicamente. Nesse caso, seria uma das vias, né, poder usucapiar pela via extrajudicial, certo? Obviamente que o trabalho do cartorário é muito importante. Alguns cartorários, como o da nossa comarca aqui, chegaram a lançar uma cartilha, né, de como proceder com o usucapião extrajudicial. Então, nesse sentido, não é mais obrigatoriamente necessário o uso da via judicial para se usucapiar um imóvel. É claro que, havendo algum entrave em todos aqueles requisitos estipulados na Lei dos Registros Públicos, é possível que se leve às vias ordinárias através do judiciário para que aí então seja declarado através de sentença. Certo? Muito bem.